Em nome do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, fonte de toda a luz, vida, sabedoria, amor, nós iniciamos esse atendimento energético espiritual coletivo. Que a tua presença esteja sobre cada pessoa que participa deste momento, que acompanha essa gravação. E neste instante, apresento diante de ti, eterno e poderoso Deus, os nomes daqueles que estão unidos neste atendimento. Eu quero te apresentar mais uma vez o Igor, a Michele, o Adailton, a Ana Cláudia, a Maria Lúcia, a Marcilene, a Maiara, o Janilson, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriele, a Gisele, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos Eduardo, a Débora, o Jonathan, a Adelaide, o Davi, a Juliana, o Luciano, a Isabela, a Giovana, o Maico, o Daltro, a Tayla, a Marlise, o Gelson, o Neucides, a Rosilei, o Matheus, o Arcelino, a Nilva, a Suzana, a Noeli, a Lúcia, a Daiane. Quero te apresentar também o Ego, o Moisés, o Hugo, o Bruno, a Nádia, o Caio, a Sara, a Thaís, o Leandro, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel, o Bruno, o Matheus, a Érica, a Mariane, a Ana Paula, a Maria Eugênia, o Rodrigo, a Juliana Reis, o Carlos, o Leonardo, a Jéssica, o Márcio, a Maria de Fátima, a Letícia, o Paulo Sérgio, a Renata, a Salete, o Eduardo, o Leonardo, o Luciano, a Beatriz, o Leandro, o Brian, a Lúcia, o Felipe, o Matheus, a Alvina, o André, a Janine, o Bernardo, o Henrique, a Maria do Carmo, a Jaqueline, o Christian, o Henry, o Gabriel, a Elisiane, a Vitória, o Vanilson, a Valésia, a Cleia, o Luciano, o Gabriel, a Ieda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael, a Vânia, o Reginaldo, a Sebastiana, o João Gabriel, a Cláudia, e eu também me apresento, eterno Deus, João Luiz. Que cada uma dessas pessoas sejam recebidas os nomes diante do teu trono, Deus eterno, e que cada nome seja alcançado pela tua luz, pela tua misericórdia e pelo teu poder. Senhor, conforme está escrito no Salmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Nós reconhecemos que tudo pertence a Ti. E neste momento nós determinamos e nós declaramos esse portal espiritual 0808 aberto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-nos, ó estandar, e entre o Rei da Glória. Nós levantamos e abrimos as portas da nossa consciência, do nosso coração, da nossa vida, para receber somente aquilo que estiver de acordo com a vontade, a verdade e a luz divina. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Que se abram as portas para a luz, que se fechem as portas para todo medo, confusão, desordem, negatividade e tudo aquilo que não esteja de acordo com o bem. Que este portal 0808 seja um espaço de transformação, alinhamento, renovação, manifestação consciente.
E colocamos nesse momento diante de cada um de nós a poderosa imagem espiritual do leão da tribo de Judá. Este leão que representa a nossa consciência, a coragem, a autoridade, a força, a liderança, a proteção e a vitória sobre aquilo que precisa ser hoje superado. Que desperte em cada um de nós a coragem para abandonar antigos padrões, antigos pensamentos, comportamentos que já cumpriram o seu propósito. E que nós possamos caminhar com firmeza, mas também com humildade. E que a nossa força não seja usada para dominar, mas para servir, construir, proteger e manifestar o bem. Que nesse portal 0808 que nós abrimos agora, nós colocamos diante do Altíssimo as nossas intenções, a continuidade, a renovação, a passagem para um novo ciclo, e que toda a intenção elevada seja fortalecida, que toda a energia de medo seja transformada em coragem, que toda a confusão seja conduzida à clareza, e que toda estagnação encontre movimento, e que aquilo que precisa ser encerrado encontre encerramento. Senhor, eterno, todo-poderoso, Criador, o nosso único Deus, nós consagramos a Ti esse atendimento, esse portal que está se abrindo agora, esse portal energético que está sendo aberto agora, nesse atendimento de transformação, de cura, de libertação, de abertura de caminhos, de transformação completa da nossa vida. Se você quiser, você pode também colocar alguma intenção pessoal no início desse atendimento, na abertura desse atendimento. Apresenta teus pedidos, as situações que hoje mais te afligem. Nós estamos diante da manifestação do poder de Deus. Nós estamos diante da manifestação do eterno Deus na vida de cada um que foram mencionados no início desse atendimento. O que é que você mais precisa hoje? Apresente ao Eterno. Apresente ao Criador. Ele sabe do que nós precisamos. Mas esse Deus, nós chamamos Ele de Pai. E como um bom pai, Ele gosta de ouvir o seu filho, a sua filha, e gosta de conceder os pedidos dos seus filhos e suas filhas. Apresente agora ao Eterno que você precisa. Louve, agradeça pelo que você já tem. E diante do trono de Deus, que o Criador envie seus anjos para recolherem os nossos pedidos, as nossas intenções. E que já nesse início desse portal energético 0808, nós possamos sermos todos ungidos com essa unção de poder, de cura, de libertação, com esse despertar que cada um de nós agora está sendo apresentado. Hoje é portal espiritual, hoje é dia de mudança, de encerrar, deixar para trás o que precisa ficar e abrir
um novo momento, um novo rumo, uma nova vida, um novo ciclo. E eu peço ao Eterno Deus que me capacite ao longo desse atendimento de hoje, como sempre faz o Altíssimo Deus, para que eu possa bem conduzir esse atendimento e levar a cada pessoa que o nome foi mencionado aqui, a cada um que está assistindo essa gravação, a uma compreensão de tudo o que está sendo realizado aqui e a uma conexão profunda com o Eterno. Tudo isso, nesse início de atendimento, nós apresentamos ao Eterno Deus. Está feito, está feito, está feito. Hoje é dia de portal energético, portal 0808, uma força do leão, o leão que se manifesta. É conhecido inclusive como o portal do leão. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda aqui nesse atendimento. Que bom que você aceitou esse convite, que bom que você participa dos atendimentos mensais e teve o seu nome incluído também nesse atendimento. E uma excelente noite para cada um de vocês que estão aqui assistindo essa gravação. Mesmo que você não esteja assistindo essa gravação no dia 8, que você possa, neste momento, estar conectado à energia de tudo que aqui foi realizado e tudo que aqui está sendo feito e será feito ao longo desse atendimento. E hoje nós nos conectamos com esse portal energético espiritual 0808, 8 de agosto, o portal de Leão. Um momento simbólico de alinhamento, transformação, força interior e de muita manifestação. O número 8, dentro de uma visão da numerologia, da cabalística, ele carrega uma energia muito especial. Inclusive, se você inverte, você deita o número 8, ele representa o símbolo do infinito. E o 8 representa exatamente isso, aquilo que vai além do ciclo natural do 7, trazendo ideia de transcendência, de renovação, de poder de realização, de muita conexão entre o espiritual e o material. E ele também nos lembra, o número 8, que aquilo que é trabalhado no campo espiritual, ele precisa encontrar expressão na nossa vida, ser materializado. É por isso que o portal 0808, ele pode ser compreendido como um momento de alinhamento entre consciência, propósito e manifestação. E é o momento onde nós liberamos esses padrões antigos, fortalecemos a nossa energia pessoal e nós reorganizamos as nossas intenções e abrimos espaço para um novo ciclo que inicia-se. Alinhamento com Sírius, o que isso significa? Acho que você viu na publicação que eu fiz, eu coloquei um leão, e ali eu coloquei um alinhamento com Sírius. A estrela Sírius é a estrela mais brilhante do céu noturno. E é uma estrela que possui uma grande importância simbólica em diferentes tradições espirituais. E ali está nos trazendo a manifestação, é associada a Sírius com a interpretação de muita cura, muita transformação, de um alinhamento com a nossa consciência mais elevada, aonde nós elevamos o pensamento, purificamos a nossa intenção e permitimos que essa luz espiritual ela conduza todas as nossas escolhas. E um símbolo que eu sou assim, eu gosto muito desse símbolo, é o símbolo do leão. E aqui nós encontramos uma conexão espiritual muito profunda e muito forte. O leão, ele é tradicionalmente associado à tribo de Judá. E nas tradições religiosas, tradições espirituais, inclusive nas tradições bíblicas, Judá, representado pelo leão, ele é um símbolo de força,
autoridade, liderança e realeza. E dentro desse portal energético espiritual que nós estamos passando hoje, ele se relaciona exatamente com a força do leão da tribo de Judá. Associado a uma autoridade, a uma manifestação de um poder daquele que vem. Como o próprio salmista fala no Salmo 24, que eu li durante a oração inicial, na abertura desse entendimento. Abram-se ao portais, que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É esse leão que se manifesta. Este leão, ele representa aquele momento em que nós deixamos de permanecer apenas na intenção e assumimos uma postura de coragem, de autoridade e de manifestação. O portal espiritual de hoje, ele nos deixa 3 perguntas. O que eu preciso transformar? É a primeira pergunta. O que eu preciso deixar para trás? É a segunda pergunta. E o que eu estou pronto para manifestar? É a terceira pergunta. O que eu preciso transformar? O que eu preciso deixar para trás? E o que eu estou pronto para manifestar a partir de agora? E que a energia desse portal 0808 nos conduz a alinhamento, a consciência, a uma manifestação daquilo que está de acordo com os nossos propósitos. E que o leão de Judá desperte dentro de cada um de nós coragem. Que a luz nos conduza e que aquilo que foi alinhado no espiritual encontre a manifestação na matéria. Eu quero agora nesse momento conectar todos vocês nesse atendimento. Os nomes já foram lidos. E eu peço ao eterno e poderoso Deus que me permita me conectar com as energias de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando essa gravação. Me conectar psico, mental, energético e espiritual. E aqui você possa nesse momento receber esta limpeza. Porque não há como passar um portal energético espiritual tão forte como o de hoje, com as cargas pesadas e negativas que muitas vezes você ainda carrega. Eterno Deus, me permita que eu me conecte com cada um que está assistindo essa gravação e que os nomes foram lidos no início desse atendimento. Lembrando que os nomes que foram lidos no atendimento foram os nomes que foram me passados no particular ou colocados no formulário. E que se algum nome não foi lido, por favor, você me comunique. Você entra em contato comigo. A espiritualidade sabe das suas intenções de você participar nesse atendimento. É que muitas vezes as pessoas elas acabam colocando informações nos formulários nos lugares que não deve ser colocado. Às vezes a pessoa lê a pergunta, em vez de responder aquilo que foi colocado ali, a pessoa coloca outras coisas. E às vezes pode um nome ou outro se perder no meio daquele monte de texto que a pessoa coloca. Quando o formulário é enviado, eu sempre peço que você leia a pergunta. Se eu estou pedindo que você coloque ali os nomes, coloque os nomes. As intenções, tem um momento do formulário para você colocar. Nós vamos depois fazer também uma oração e canalização para os pais. Existia lá no formulário um espaço para você colocar os nomes dos pais. Então, se por acaso algum nome não foi falado, não se desespere, apenas entre em contato comigo e sinalize, olha, eu coloquei o nome, mas eu acho que eu coloquei o nome lá no meio do texto, né? E faltou mencionar essa pessoa. Não há problema algum. Todos os nomes que foram colocados nas intenções de participação desse atendimento estão recebendo essa energia. Muitas vezes a nossa falta de compreensão e a nossa falta de olhar as coisas faz que a gente acabe colocando um monte de coisa onde não precisa colocar, né? Mas não se preocupe, todos os nomes que foram lidos aqui, e até os que talvez não foram, estão sim recebendo a energia desse atendimento. Então seja você mais uma vez acolhido nesse atendimento e conectado agora a tudo isso que você vai começar a receber a partir de agora. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito.
No início desse atendimento, eu dou ordem agora a toda a obsessão espiritual, a todo espírito em sofrimento, toda simbiose espiritual que sai agora. Pelo nome do poderoso e eterno e único Deus, o nosso Criador, que todo obsessor encontre o caminho para a luz, que toda simbiose espiritual se solte e encontre o caminho para a luz, que todo espírito em sofrimento seja recolhido agora e também encontre o caminho para a luz. E que se há alguma entidade negativa no seu campo energético espiritual, eu dou ordem que saia agora. Magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, daimons, demônios, servos, entidades, íncubos, súcubos, espíritos ligados por magia, por vícios, espíritos ligados por ancestralidade familiar, espíritos e entidades, demônios estejam ligados por algum tipo de maldição familiar. Nós damos ordem agora que saiam. Almas conectadas, espíritos ligados a ambientes, situações ligadas ao emocional dessa pessoa que está participando dessa gravação, desse atendimento. Eu dou ordem que você solte, deixe essa pessoa livre agora. Se há no campo energético de qualquer uma dessas pessoas que estão participando desse atendimento algum tipo de magia, feitiço, encantamento, isso está sendo cortado agora. Se há algum tipo de udo, de voodoo, algum tipo de bruxaria, feitiçaria, magia negra, feitiço, encantamento, amarração, algum tipo de desordem espiritual, ataque psíquico, inveja, mal-olhado, invejas de sangue, se há alguma salga, algum passe, alguma bênção recebida que foi a intenção totalmente negativa, se há orações feitas pelas costas, se há pragas lançadas, se há algum tipo de karma, voto, pacto, tudo isso está sendo cortado, quebrado, desfeito agora. Se há algum tipo de karma que essa pessoa carrega, karma familiar, se há algum pacto de sangue, tudo isso está sendo cortado, desfeito agora, pelo poder do único e eterno Deus. Eu retiro também agora chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas, hologramas espirituais, parasitismo, vampirismo, aparelhos parasitas, energias que estejam no ambiente da sua casa, do seu trabalho, qualquer corte energético que você precise, receba agora, receba hoje, receba neste momento. E o poder do eterno Deus, ele vem. O eterno Deus dá ordem aos seus anjos para que vão na casa de cada um de nós, que vão lá no seu campo espiritual e cortem, retirem, limpem tudo aquilo que precisa ser retirado agora. Que você possa nesse momento receber cura e libertação. Esta palavra cura e libertação, os demônios fogem, as obsessões correm. Porque cura e libertação está associado à manifestação do nosso mediador. E o nosso único mediador é o Cristo, o Messias, o Salvador. E que pelo nome e pelo sangue de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias, toda a má energia seja dissolvida agora, transmutada, transformada, que toda obsessão saia, que todo demônio solte, que todo altar espiritual negativo seja derrubado agora. A cura e a libertação entra na sua vida, entra na sua mente, no seu espírito. A cura e a libertação entra agora na sua casa. A cura e a libertação entra agora na sua ancestralidade familiar. A cura e a libertação agora chega até o seu pai. Hoje nós estamos também colocando como intenção desse atendimento o Dia dos Pais, que no Brasil é celebrado no dia 9 de agosto. A cura e a libertação agora encontra você. Eu dou ordem, se você está aí, saia. Eu dou ordem que qualquer espírito que esteja aí ainda prendendo a vida, a mente, o espírito, as finanças, a família, os relacionamentos, eu dou ordem que você saia. Pelo nome e pelo sangue de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Pelo poder do nosso único e eterno Deus, o Criador. É esse que te ordena que tu saias.
É o eterno e poderoso Deus, o único, o Criador, que te ordenas que solte. E tu, acusador, que diante do trono de Deus acusa a cada um de nós, neste momento você perde poder. Pelo nome e pelo sangue de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, pelo nome e pelo poder do nosso único e eterno Deus, porque é Ele, o eterno Deus, que dá ordem a seu anjo, que venha e afaste o acusador da sua vida. Porque nesse momento, desperta dentro de você o leão. Desperta dentro de você o leão. Desperta dentro de você o poder restaurador, o poder transformador, o poder libertador. Tudo isso eu declaro e eu determino pela minha autoridade espiritual e pelo poder do nome e do sangue de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, pelo poder do único e eterno Deus que dá ordem a você, que solte, saia, libera esta vida, libera esta família, libera as finanças, libera os relacionamentos, libera esta mente, libera as culpas, libera os medos, libera as inseguranças, libera as ansiedades, as depressões que essa pessoa carrega. Porque o único poder que existe aqui é o poder do Eterno, do Criador. O poder daquele que enviou o nosso mediador. E esse mediador, na cruz, derramou o seu sangue. E cada um aqui é marcado agora por este sangue. Tu, acusador, não tens mais vez, não tem mais poder na vida de nenhum dos que aqui estão participando desse atendimento. Receba nesse momento a cura e a libertação que você precisa. Receba a unção do Espírito. Se você separou esta água, um copo com água, uma jarra com água, que nesta água agora venha todo o remédio espiritual que você precisa. E a cura, a libertação espiritual chegue na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas finanças. Porque portal energético espiritual é momento de cura, de libertação. É momento de abertura. Tudo o que tinha que ficar para trás fica agora. Para que você possa, a partir de agora, receber o que o Eterno tem para entregar a você. Eu convido você nesse momento. Agora você passou por uma oração de libertação. Você agora recebeu cura e libertação. Eu convido agora nesse momento a você se colocar numa posição de ainda mais receber. Então, se você quiser fechar os teus olhos, porque agora nós vamos fazer uma série de decretos, ativações espirituais para despertar cada vez mais em você esse poder. Que esta cura e libertação ela encontre espaço dentro de você e cada vez mais vá penetrando a sua alma, o seu espírito, a sua mente e o seu corpo. E vá limpando e dissolvendo tudo o que precisa ser limpo e dissolvido agora. Então eu convido você a fechar os teus olhos se você quiser. Se você quiser, coloque fones de ouvido para que nada te atrapalhe. Para que nesse momento, todos os decretos que nós vamos fazer agora, eles se tornem reais na sua vida. Eles se tornem permanentes em você. E à medida que eu vou falando, você também pode ir confirmando tudo aquilo que aqui está sendo declarado, tudo aquilo que aqui está sendo determinado. Você pode também respirar pelo nariz, segurar um pouco o ar e soltar aos poucos pela boca. Agora é momento desta cura e libertação que você já recebeu estar entrando, penetrando, avançando na sua mente, no seu espírito, no seu corpo, no seu ambiente, na sua família, dissolvendo os nós, os laços, tudo aquilo, afastando tudo aquilo que precisa ser afastado. Agora é momento de manifestação, de criar uma frequência espiritual, criar um fluxo espiritual.
E eu quero iniciar esses decretos espirituais energéticos a partir de agora, canalizando essa energia também do portal 0808 aos nossos pais. Lembrando que no Brasil, o segundo domingo de agosto é celebrado o Dia dos Pais. Então que agora todos os pais sejam alcançados com essa oração, com esse decreto. Se você não teve a oportunidade de colocar o nome do seu pai lá nos formulários de inscrição, você pode fazer isso agora, você pode mentalizar e trazer ele à sua memória agora. Eterno Deus, Criador, fonte de amor, luz, justiça, misericórdia, nós iniciamos esse momento especial de oração, libertação, cura, alinhamento espiritual. E que a Tua presença esteja sobre cada pessoa que participa desse atendimento e sobre todos os pais que serão alcançados por esta corrente de energia, oração e intenção. Que o portal 0808, dentro da sua simbologia de transformação, de renovação e manifestação, seja utilizado neste momento para fortalecer o que precisa ser restaurado, libertado e harmonizado. Que toda a força simbólica do leão da tribo de Judá nos inspire coragem, proteção à autoridade espiritual e firmeza para romper ciclos que precisam ser encerrados. Neste momento eu apresento diante de Deus os pais dos participantes desse atendimento. Nós temos muitos pais que também já foram nomeados no início desse atendimento. E eu também quero apresentar mais uma vez o Manuel, o Carlos Guilherme, o José Luiz. Quero te apresentar o Egon. Quero te apresentar o Hugo. Quero te apresentar o Manuel, o Vinícius, o Juscelino, o Benedito. Quero te apresentar o Marcelo, o Geraldo, o Walter, o Carlito, o Reinaldo, o Luiz, o Adão, o Paulo. Quero te apresentar o Aloísio. Quero te apresentar o Flávio, o Evandro, o João Luiz e também todos os nomes dos pais que já foram apresentados no início desse atendimento, porque são participantes desse atendimento. Que todos os pais sejam alcançados neste momento. Que sejam fortalecidos em sua caminhada. Que sejam protegidos em seus caminhos. Que recebam equilíbrio, sabedoria, serenidade e renovação. E que toda energia de medo, culpa, tristeza, raiva, preocupação, esgotamento, sofrimento seja transformada pela luz. E ao apresentar os nomes dos pais e elevar a Deus também todos os pais que participam desse atendimento, nós também queremos canalizar aqui uma energia de libertação dos padrões familiares negativos. Aquilo que foi transmitido através de gerações, muitas vezes através da linhagem paterna. E agora está sendo rompido ciclos de dor, abandono, violência, ausência, ressentimento, escassez, medo,
culpa, desunião, e que não precisam mais ser encarregados pelas próximas gerações. E que cada participante aqui possa honrar a sua história sem permanecer aprisionado nela. E que nós possamos reconhecer que os nossos pais são seres humanos, com as suas próprias histórias, limitações, dores e aprendizados. E que na nossa herança familiar, onde existe ferida, que vem a cura. Onde existe ressentimento, que vem a compreensão. Onde existe distância, que vem a paz. Onde existe culpa, que venha libertação. Onde existe silêncio doloroso, que venha reconciliação interior. E que onde houver necessidade de estabelecer limites, que também exista sabedoria para fazê-lo com consciência e respeito. E que cada pessoa seja libertada daquilo que não precisa mais carregar. Nós também sabemos que Dia dos Pais é um dia que algumas pessoas têm dificuldade. E agora eu quero também conduzir uma energia para a cura da relação com a figura paterna. Independente se você teve uma experiência boa ou ruim com o seu pai, que seja curado agora essa relação. E eu peço, Altíssimo Deus, que visite nesse momento o coração de cada participante. E que sejam curadas aqui as memórias relacionadas à figura do Pai. Cura a ausência, cura a rejeição, cura as palavras que machucaram, cura as expectativas frustradas, cura as necessidades de aprovação, cura a sensação de não ter sido amado ou reconhecido ou reconhecida. Cura também aqueles que carregam culpa por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. E que cada pessoa possa entregar ao teu cuidado, Altíssimo Deus, aquilo que não consegue resolver sozinha. E que o passado encontre seu lugar e que o presente possa ser vivido com mais liberdade. Lá no formulário que você preencheu, tinha 2 espaços. Um espaço era para colocar os nomes dos seus pais vivos. E tinha também um espaço para você colocar o nome dos pais falecidos, desencarnados. E agora, nesse momento, eu quero também elevar uma lembrança aos pais desencarnados, falecidos. E nós elevamos também a nossa oração aos pais que já partiram desta existência física, mas que o espírito ainda está vivo. E nós fazemos isso com respeito, amor e serenidade, lembrando daqueles que foram pais, avós, padrastos, figuras paternas, importantes e que hoje não estão mais fisicamente presentes. E eu apresento ao eterno Deus, o José Gil, o José Manuel, o Pedro Lourenço, o Pedro Gil, o Sálvio, o Alcides, o Sálvio Moraes, o Luiz, o Otacílio, o Hugo, o Sebastião, o Alfredo, o Rodolfo, o Paul, o Michele, o Pedro, o Ari e todos os demais pais falecidos desencarnados
que estão sendo trazidos agora na nossa mente, na nossa memória. Senhor, nós entregamos essas lembranças à Tua misericórdia. Que todo vínculo de amor seja preservado naquilo que possui, verdadeiro e saudável. E que toda dor, culpa, apego, sofrimento, perturbação associada à partida possa encontrar paz e libertação. E que nenhum pai falecido, que nenhuma consciência permaneça presa ao sofrimento. E que aqueles que necessitam de auxílio neste momento sejam amparados por forças espirituais benéficas e conduzidos aos caminhos de luz, paz, esclarecimento e evolução, sempre de acordo com a Tua vontade, Altíssimo e Eterno Deus. É muito lindo quando nós honramos a nossa ancestralidade. Ninguém aqui é juiz. Nós não estamos aqui para dizer se os pais foram bons ou não foram, se são bons ou não são. Nós estamos aqui para honrar a nossa ancestralidade. E feito essa canalização dessa oração pelos pais e pelos pais falecidos, agora eu quero também realizar um decreto energético espiritual de cura, libertação, proteção, prosperidade, abertura de caminhos e manifestação para todos nós participantes desse atendimento coletivo de hoje. Agora é o momento onde tudo o que aqui nós estamos realizando, ele se manifesta na sua vida. Em nome do único eterno Deus Criador, que tudo aquilo que foi movimentado, despertado, transformado e liberado nesse portal 88, seja agora selado na luz, no equilíbrio e no propósito do bem. Eu decreto sobre cada pessoa que participou desse atendimento cura. Que toda energia de dor, desgaste, tristeza, medo, desequilíbrio seja transformado. Libertação. Que sejam rompidos ciclos, padrões, bloqueios, amarras, que impedem o avanço e a evolução. Paz. Que a mente encontre clareza, que o coração encontre serenidade, que o espírito encontre equilíbrio. Energia e vitalidade. Que cada participante seja fortalecido para seguir sua jornada com coragem, disposição, consciência e fé. Decreto e determino caminhos abertos, que portas sejam abertas onde houver propósito, merecimento e alinhamento com a vontade de Deus. Que pensamentos elevados encontrem palavras, ações e oportunidades para se manifestarem na realidade. Prosperidade e abundância. Que sejam removidos os bloqueios relacionados à escassez e que cada pessoa possa desenvolver uma relação mais saudável, consciente e próspera, com recursos, oportunidades, bênçãos que chegam até a sua vida. E que a prosperidade alcance a vida financeira, profissional, familiar, afetiva, espiritual e todos os setores que necessitam de renovação. Neste momento eu ativo em mim e em cada um dos participantes desse atendimento coragem, fé, força interior.
É ativado também agora a consciência, prosperidade e criatividade. É ativado agora a determinação. É ativado agora a abertura de caminhos, capacidade de realização. É ativado agora a sabedoria para escolher. É ativado agora discernimento. Força para abandonar aquilo que precisa ser deixado para trás. É ativada agora a coragem. E que ruja o leão. Que ruja o leão. Diante do trono de Deus, o eterno Deus, nós elevamos a nossa consciência e declaramos que ruja o leão da tribo de Judá. E que a sua imagem espiritual represente em nós coragem, autoridade, força, liderança, proteção, determinação. Que o leão de Judá desperte dentro de cada um de nós, nesse portal energético espiritual de hoje, 0808. Desperte dentro de cada um aquilo que estava adormecido ou com medo. Que desperte aquilo que havia desistido, que desperte aquele que estava paralisado, que desperte aquele que esqueceu a sua própria força, que desperte aquele que precisa levantar-se e caminhar novamente, que ruja o leão diante do trono do Eterno, que esse rugido represente o despertar da coragem para viver, transformar, construir e manifestar. E que agora desça sobre cada um de nós a unção do Eterno. Que a tua manifestação, Eterno Deus, tua presença, tua unção venha sobre todos nós. Que a tua luz esteja sobre nossas casas, família, caminhos, projetos, trabalho, prosperidade, decisões, vida espiritual. E que aquilo que estiver de acordo com a tua vontade seja fortalecido. Um novo ciclo se inicia. Novos caminhos, possibilidades, decisão, força, poder de realização. E eu selo esse atendimento. Eu selo agora esse atendimento. Eu selo esse atendimento na luz do único e eterno Deus. Cada participante, suas casas, família, caminhos, projetos, prosperidade, jornada espiritual. Que nenhuma intenção contrária ao bem prevaleça. Que nenhuma energia de medo tenha autoridade sobre aqueles que escolheram caminhar na luz. Que cada participante siga fortalecido, consciente e protegido. Eterno e poderoso Deus, que ruja o leão na vida de cada um e que se manifeste esse poder. Que caminhos se abram, que se desfaçam bloqueios, que se fortaleça a fé, desperte a coragem, manifeste a prosperidade, expanda a consciência, que se manifeste a luz. E acima de tudo, que ruja o leão da tribo de Judá. Que o Eterno manifeste sua presença e sua unção sobre nós. Que o leão de Judá desperte dentro de cada um de nós. Que o leão de Judá desperte dentro de cada um de nós. Leve seu pensamento. Deixe essa cura fluir na sua vida. Deixe essa libertação alcançar você.
sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendito seja o nome, para a glória do seu reino, para todo sempre. E que se manifeste a força do mediador dentro de cada um de nós. Que a transformação, a cura e a libertação chegue sobre você. Sempre chegue sobre a sua vida. E que você encontre a partir de hoje a paz, a harmonia, a cura e a libertação. E que manifeste dentro de você o poder daquele que é o descendente de Davi. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Receba a unção, receba o Espírito. Receba a unção, receba o Espírito. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Que a bênção do eterno Deus alcance você, a sua casa, a sua família, seus relacionamentos, a sua prosperidade, seus negócios. Que muita transformação aconteça na sua vida a partir de agora. Mesmo que essa gravação termine, continue sua oração pessoal, seu louvor. Que continue a sua conexão com o eterno Deus. E que você receba tudo aquilo que você veio hoje buscar. E que a espiritualidade permita que você saia desse atendimento transformado. O Pai o coroou, o Pai o recebeu e lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. E ele virá. Shout